E procurando me cingir, no caso da controvérsia dos autos, ao que está contido no agravo e faça referência ao que foi tratado na tribuna e também aquilo que está sendo acolhido do agravo. Nessa parcela da redução do pensionamento em parcela única, quer nos parecer que talvez seja um desafio de não conhecê-lo, porque essa matéria é inovatória, trazida ali nessa circunstância do agravo, e não havia sido pré-questionada por ocasião das contrarrazões recursais opostas ao agravo de instrumento em recurso de vista realizado pela reclamante. Aliás, o agravo, se usa a figura, demanda a aplicação de multa pela sua interposição, porque nos termos em que propostos, ele sim desafia o simulado 126 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, porque faz a referência em inúmeros fatos cotejados no curso do processo. Chega a fazer referência à prova não ter sido bem exaurida ou não ter sido bem produzida pelo eminente perito ouvido nos autos, que produziu o laudo dos autos, e isso foi sabido e consabido que não é matéria para se tratar em sede de agravo interno em julgamento monocrático de recurso de agravo em recurso de vista nesta corte. Então, nos parece que não andou bem ao ser articulado nesses termos. E a questão envolvendo o retorno do pensionamento também não seria o caso, porque, como dito, a matéria estaria preclusa, teria sido pré-questionada nas contrarrazões do recurso principal. Quanto à emissão da CAT, a má aplicação do artigo 22 da Lei 803 de 91 e por violação direta ao seu dispositivo se perfaz per si e está articulado em capítulo próprio, tanto do recurso de revista quanto do agravo de instrumento em recurso de revista. Ambos têm o capítulo próprio tratando da violação literal ou direta ao artigo 22 da Lei 813 de 91. Até porque não há razão para, se há, de maneira incontroversa, a existência da ação de trabalho, e é incontroversa por quê? Porque a empresa, inclusive, não se insurgiu contra o reconhecimento do nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas e a enfermidade, a doença ocupacional que a reclamante, a trabalhadora, desenvolveu por estar trabalhando naquelas condições. Então, se é incontroversa a existência da doença ocupacional, a obrigação da emissão da CAT é uma obrigação legal, decorre da lei, e a inaplicabilidade da lei não implica sua violação literal e direta. Portanto, não é o caso de se distinguir ou falar que seria uma matéria que seria objeto de divergência jurisprudencial, porque a violação nesses termos é literal e direta, no artigo 22 da Lei 813. Por fim, apenas reforçando o voto da eminente relatora, de fato, o venerando acórdão deixa claro a inaplicabilidade e a negativa de vigência ou má aplicação do artigo 950 do Código Civil, porque o venerando acórdão reconhece parte da premissa fática fincada nele próprio do reconhecimento da incapacidade laboral, com 50% de perda dessa capacidade, por conta das atividades empenhadas pela trabalhadora na empresa. Ora, se o venerando acórdão assim reconhece essa condição, este é o fato que está fincado. E reconhecido esse fato, deixar de aplicar a indenização do artigo 950 do Código Civil é o mesmo que negar vigência e aplicação a esse dispositivo legal. Portanto, andou muito bem a eminente relatora ao dar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista e, monocraticamente, inclusive, não deveria ter se tentado a fazê-lo diferente em sede de um agravo que se finca e tenta representar uma discussão probante que não tem cabimento perante essa corte. Na verdade, havia o senso ético da justiça para questionar uma matéria eminentemente fática em sede de agravo interno perante essa corte. São essas as razões. Muito obrigado, senhores.